Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno, estamos aqui para mais uma edição do podcast O Assunto é Som. Dessa vez estou aqui com o grande guitarrista Flávio Silva. Isso aí, Flavião, beleza? Tudo bem? Tranquilão? Bem-vindo aí. Obrigadão, velho. O Flávio é, acho que dos músicos que eu conheço aqui da cena instrumental, é a pessoa que com certeza tem maior experiência em diversas cenas, em diversos países, tanto acadêmica quanto na parte de vivência, né, Flávio? Você passou por muitas coisas. Eu queria já abrir, já conversando isso com você. Primeiro que você contasse essa sua trajetória, tanto acadêmica quanto de vivência nas outras cenas, né? Porque você é de São Paulo, né? Na verdade, sua vida musical, eu sei que você é do interior, mas sua vida musical começou aqui em São Paulo, mas logo depois você já migrou, passou a Holanda, Estados Unidos. Dá um geral pra gente de como foi essa trajetória. Só falar, muita gente acha que eu sou do interior, mas eu sou de São Paulo mesmo. Minha mãe mora lá, né? Então tô sempre lá, às vezes falo de Barretos, né? Mas eu, enfim, nasci e fui criado em São Paulo, né? Então, quando eu tava aqui em São Paulo, eu estudei na Santa Marcelina, né? Me graduei lá. Aí fiquei mais alguns anos aqui, aí, sei lá, tava a fim de sair, queria ver outra coisa, né, não tava velho, né, nem nada, assim, pra ter firmado muita coisa, né, falei, mano, quer saber, acho que tá meio que agora na hora, né. Aí eu fui primeiro pra Bélgica, era pra ter ido pra Holanda, né, eu tinha aplicado pra estudar na escola de Haia, né, de Den Haag, lá. Só que foi um negócio muito louco, porque eu passei na escola e depois os caras falaram que parece que eles tinham uma cota de alunos internacionais. Fiquei sabendo depois que parece que o governo que a escola tinha que pagar pro governo para ter uns alunos. Eu não entendi muito bem, mas enfim, o que rolou é que eu não pude ficar lá na escola da Holanda, né? E aí o pessoal me falou das escolas na Bélgica, né? Eu falei, bom, pode ser, também não conheço, né? Vamos ver qual é que é. Procurei algumas, enfim, ver quem que dava aula, quem que eram os professores, porque isso é uma coisa muito louca, né? A gente sabe bastante, ouve bastante dos músicos americanos, né? A cena meio Nova York, só que, enfim, tipo, aí você fala Bélgica, né? Tá, mas quem, né, velho? Quem são os caras que tem lá? A gente não conhece muito, né? E, enfim, apliquei para a escola de Bruxelas, a escola de Antuérpia. Aí eu fiz a prova de Antuérpia, passei. Aí, cara, eu tava meio cansado, assim, né? Tipo, eu falava, não tô a fim de ficar fazendo prova, vou ficar aqui em Antuérpia mesmo, né? Aí, beleza. Aí fui pra Bélgica. Uma semana depois que eu já tava em Antuérpia, um amigo meu, o Felipe Nader, que é saxofonista, ele me liga, assim, falou, mano, pô, o cara, o diretor aqui da escola, ele estudava em Bruxelas. Tá perguntando se você não vai vir. Ele perguntou se eu te conhecia e tal. Eu falei, conheci. Eu falei, você não vai vir? Eu falei, mas, cara, nem fui fazer a prova, eu não sei, mano, mas você passou, né? Putz, né? Enfim, é aquela coisa que, tipo, na minha cabeça sempre, e se eu tivesse ido pra Bruxelas, o que tinha acontecido? Então, não sei. Mas você ficou na Antuérpia? Fiquei na Antuérpia, né? Aí na Antuérpia, cara, foi uma coisa que era... Assim, eu lembro, tipo assim, quando eu saí do Brasil, né, já tava tendo a oportunidade de tocar com o Cuca, com o Thiago Espírito Santo, com o Sandro Reich. Não tava no nível dos caras mesmo, assim, eu sabia que os caras também estavam me dando uma força, né, aquela coisa, moleque. E não só eles, mas a galera, assim, que também era da minha idade, tipo, Bruno Tesseli, Neviana, o Thiago Alves já tava tocando com a galera mais velha também, mas a gente era amigo, tocava junto, Josué dos Santos, toda essa galera, né. Então, o nível da galera, mesmo da galera tipo, da minha idade, era bem mais alto do que quando eu fui pra Bélgica. Então, foi uma coisa que foi duro, mano, porque é aquela coisa, tipo, tava, né, sei lá, você tá num nível aqui, cheguei lá, cara, olha só. Caiu pra caramba. Isso dentro da faculdade? Dentro da escola. Mas no meio comum, na noite, você chegou a viver isso? Mano, um pouco, porque assim, uma coisa que, como a Bélgica é pequena, você precisa ter um carro pra você se conectar musicalmente, mano, melhor, porque o trem lá só vai até meia-noite e meia, né, entre cidades, e aí é fogo, né, porque você quer ir ver um som, dar uma canja, sei lá o que, acaba depois da meia-noite, aí já não tem trem pra voltar pra casa, né, aí ficava naquela linha, então eu deixei de
de ir para várias coisas, né? Em Bruxelas, em Ghent, né? Que são uma outra cidade grande lá também. Por causa disso aí, né? Não tinha carro, né? Então a cena na Antuérpia, cara, era fraca. Quer dizer que não tinham músicos? Não. Tinha alguns casos, né? O pessoal que dava aula também no conservatório. Tinha alguns músicos que eram muito bons, mas assim, questão de números, né? Eram bem pequeno, na verdade. Era um ovinho mesmo. E a cidade é um ovo, porque a gente tá acostumado com São Paulo, né? Essa coisa gigantesca, né, cara? E, se eu não me engano, alguém já tinha me falado que Antuérpia parece que tem o tamanho de 3 bairros grandes de São Paulo. E a gente fala, cara, 3 bairros grandes, né? Sei lá, que se você pensar Pinheiros, sei lá. Perdizes. Meio que isso, meio Perdizes, alguma coisa. Enfim, pensar que só se você pensar isso aí, cara, você imagina, velho, isso aí é uma cidade, né? Não, sem dúvida, assim, se você pegar uma bike, né, cara, e tentar fazer o perímetro mais ou menos de Antuérpia, assim, né? Um dia você certeza que você faz isso daí, né? Porque não é grande, né? Eu tenho uma história engraçada na Bélgica, que quando eu fui tocar na Europa, assim, eu tinha saído da Holanda, a gente fez lá 3 cidades, Amsterdã, Edam e Roterdã, e chegou na Bélgica, a gente não tocou na capital, a gente tocou em Bruges. Eu falei, caramba, não vai tocar? Não, aqui não tem muito. Eu falei, caramba, um negócio de você passar por um país, né, e não tocar na capital. E a gente tava fazendo, tipo, roteiro de hotel, coisa, né, não era... Mas é interessante porque, tipo, pensando em roteiro de hotel, né, Bruges é uma cidade super famosa por... pelo lance turístico, uma cidade super bonitinha, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, mas tem até eu não lembro agora do filme, mas tinha um filme famoso que passava lá também, mas, cara, é uma cidade pequenininha, mas é aquela coisa super bonitinha, né? Então tem um charme, né? Tem, pra cacete. E isso daí é uma chocolate é inacreditável. Não, chocolate na Bélgica é uma coisa ridícula, né? Tipo, eu lembro que quando eu vim visitar o Brasil, depois que eu estava na Bélgica a primeira vez, fui na padaria e comprei um Talento, que era o meu chocolate preferido. Mano, foi difícil, velho, de comer, cara. E que o Talento é um daquele chocolate que não gosta aqui. Não parece eu sou chocolate, então mesmo Talento eu adoro. Mas assim, quando você pega um e outro, depois de um tempo, se você tiver, às vezes que você um tempo comendo um chocolate belga, aí quando você, não parece que você tá comendo um negócio meio plástico, assim? Não tem, você teve essa sensação? Cara, plástico eu não sei, mas a minha sensação comendo Talento, velho, é que parecia que era meio que gordura pura, velho. Parece eu senti uma silicone, assim, né? Sei lá, assim, era difícil, né? E assim, comparando o chocolate básico, o chocolate que você compra no mercado, né? Você tá falando, já é muito mais... Não, assim, chocolate, né? chocolate de hotel, meu. Que era aquele chocolate que a gente terminava de tocar no hotel, era o Hotel One, não sei se a gente tocava, a gente fez o circuito do Hotel One, e tinha um chocolatinho em mesa de hotel, eu comia... Sim, mas o que eu queria falar de Bruges é que era muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, assim. Mano, ovinho mesmo. Linda, mas muito pequenininha. Assim. Mas isso é uma coisa meio... tipo, Bélgica, Holanda, eles têm muito dessas cidades menorzinhas. E acontece que tem vários... Bom, não vou dizer vários, mas tem algumas cidades que são muito pequenas, cara, que às vezes tem um clube de jazz lá, né? E não são cidades, tipo, que nem a capital. Beleza, em Bruxelas tem alguns, mas... Quando eu via também a galera tocar, eu via os nomes, né? Tem vários centros culturais, né? Assim, então a galera, às vezes, fazia uma turnezinha meio que nessa coisa, né? Então, é uma coisa muito diferente, né? Do que estar em São Paulo ou numa cidade maior que tem vários clubes, vários lugares para se tocar e você ainda tá dentro do mesmo lugar, né? Então, lá, para aproveitar, né? Ter o melhor proveito da situação, você precisa de um carro, e não era o que eu tinha. Não era o caso na época. E assim, na escola, uma coisa muito boa é que, assim, cara, o nível teórico, o nível, tipo, de ouvido lá da galera é alto, assim, e é pesado, assim, tipo, o tanto que eu precisei estudar para também conseguir passar, porque era uma coisa que eu não estava acostumado com coisa do sistema. É né, enfim. Eu me lembro bem você me falando na época de você, no gás de tocar e sua energia do som, e você
o quanto, na verdade, o contexto geral da escola dava mais importância ao solfejo do que ao play, né? Pra você. Cara, muito, mano, mas muito. Eu me lembro mais. de você me falando isso na época, eu falando, caramba, pro Flávio deve estar foda aí, todo mundo dando importância. Não que não tem importância, claro. Tem importância. Não, mas você, né, tipo, você tá na pilha, você quer tocar, tem gente nova, né, não sei o que. Pô, por mim, todo dia eu tava tentando achar gente pra fazer um som na escola, mas, cara, a galera, outra mentalidade, assim. Quer dizer que tinha gente que não tocava bem? Não, claro que tinha gente que tocava muito, muito bem, né? Mas também coisa de estilo, sabe? Por exemplo, lá, a Bélgica tem uma coisa, também não vou generalizar, né? Mas tinha bastante gente na escola que gostava de free jazz, né? E não é meu lance, assim, e tal. Respeito, tinha uns professores, que se eu ouvia os caras tocar aquilo ali, por mais que não seja minha onda, eu vi que, tipo, tem um contexto, não é simplesmente tô tocando o que eu quis. Não, tem uma profundidade, né? Exato, tem uma profundidade na coisa. E por mais que não fosse o meu, né, o lance que eu goste, né, falo, pô, né, tipo... Mas enfim, né, era isso aí. Depois de um tempo, eu cheguei... Quanto tempo você ficou na Antuérpia? Fiquei 3 anos lá, isso. Aí rolou uma situação de poder escolher uma bolsa para ir para Roterdã. Peraí, antes de ir para Roterdã, na Antuérpia, o que você fez academicamente foi o quê? Um mestrado? Eu estava fazendo uma segunda graduação. Uma segunda graduação. Então você graduou no Brasil, na Santa Marcelina, e foi fazer uma segunda graduação. Isso. Beleza. Depois a gente vai voltar em tudo isso aí que eu quero... Mas só pra gente ter esse roteiro claro. Você saiu do Brasil, fez sua graduação na Antuérpia e agora você vai para Roterdã. Isso. Aí, em Roterdã, ganhei uma bolsa para poder terminar lá, né? E era mais legal, cara, porque a Holanda já era mais aberto, a Holanda já tinha uma galera que tocava melhor, era muito mais internacional, assim, questão de nacionalidades mesmo, né, na escola e tal. Foi uma coisa bem, bem bacana nesse sentido, assim, né? Conheci alguns... E Roterdã, né? Roterdã tem uma coisa que é muito legal. Tem uma coisa parecida com a Bélgica, né? Essa coisa do trem, né? De cidades, porque elas também precisam tá movendo, só que lá tem trem durante a noite, só que o problema aí é o valor, cara. Às vezes era caro, tipo, ir pra Amsterdã não dava pra querer ir pra Amsterdã toda santa semana, assim, porque o trem era meio... Ainda mais que a noite de Amsterdã é super valorizada, né? Mas uma coisa legal é que, assim, como Roterdã também, muito moderno, tem o North Sea Jazz Festival, não sei o que lá, então veio um monte de gente que provavelmente iria tocar em Amsterdã, acaba tocando em Roterdã também, né? Então, mano, tinha acesso a muito mais shows legais, assim, né, dos americanos, né? A cena era mais aberta também, porém, assim como Antuérpia, eu acho que a cena musical é semi-profissional. Olha só. Em Roterdã também. Também. Semi-profissional. E eu digo isso daí por quê? Tô falando que não tem músicos profissionais? Não. Claro que tem. Só que tem muita gente que faz música como um hobby muito importante. Vou colocar dessa forma, assim, que... Claro, eu não acho que sou músico, só faço minha grana com música, cara. Isso não eu não acho que isso quer dizer que isso tire o mérito, entendeu? De alguém que seja bom, consiga fazer, mas, cara, às vezes faz uma grana com outra coisa, sabe? Eu acho que não acho que tem problema nisso daí, né? Mas você também vê, né, aquela pessoa assim que tem um foco maior na questão musical e na qualidade, mas acaba fazendo uma grana com qualquer outra ocupação também, né? É diferente do cara que a gente sabe que, tipo, de fato tem outro trabalho, aquilo ali é meio que a vida dele e toca a noite instrumento, de quando, né? Então eu digo, semi-profissional porque a maioria das pessoas que eu via tocando dentro da cidade, tirando nos lugares maiores, era essa galera assim que tinha um nível né, mediano, assim. Tinha alguns que eram muito bons, obviamente, né? Mas que não tinha aquele ponto, aquela galera assim que era aquele nível super alto. Entendi. Né? Tinha, obviamente, também o pessoal que dava aula no conservatório, que rodava lá, só que eles acabavam não tocando tanto também na cidade, cara. É difícil, não tinha tanto lugar também, assim. Mano, pagavam muito pouco, sabe? Era tipo, os professores não tinham uma vida ativa noturna, uma vida tipo, de tocando? play. Não, mano.
Pouquíssimo, velho. Não, tanto que, obviamente, assim, o cara que eu mais gosto dos guitarras lá da Holanda é o Jesse Van Ruller, né? Mano, era difícil de ver o Jesse Van Ruller tocar, no geral. Mesmo que, tipo, tentar às vezes olhar a agenda do cara, assim, tipo, pra ir pra Amsterdã, mas é difícil, porque não é tanta coisa, né? Então, é uma outra situação, assim. Porém, Roterdão me ajudou bastante, porque era, como eu falei, né, era mais aberto em questão de estilos e tal, e de fato eu sou o tipo de guitarrista que eu sempre, quando o pessoal me pergunta, mas o que você gosta de tocar, eu falo, cara, difícil falar porque cada dia eu acordo de um jeito e gosto de tocar isso, gosto de tocar aquilo, eu não consigo só tocar um desses estilos pro resto da minha vida, eu sei que eu não vou ser totalmente feliz, né? Então eu preciso dessa diversidade, assim, né? Pra falar, puta, legal. E então eu fiz bastante coisa, né? Toquei, obviamente que eu toquei jazz, né? Toquei um tanto de música brasileira, tem uma cantora brasileira que tá lá, Lilian Vieira, toquei com ela um tempo. Tá na Holanda já faz muito tempo, talvez 25, 30 anos, né? E fiz um som com ela, que era brasileiro. Cheguei a tocar hip hop, tem uma orquestra, não sei se eles ainda estão ativos agora, mas chama Refreshed Orchestra. Né? Super legal o som dos caras, cheguei a tocar com eles. Tocava cheguei a tocar música pop, barra, cabo-verdiana, com uma amigona minha, Poliana Vieira, que ela o pai dela era o produtor daquela cantora do Cabo Verde, Cesária Évora. Né? Então, e a Poliana, assim, foi a primeira cantora que eu trabalhei na vida que eu falei, caramba, cara, mas assim, né, de ficar impressionado, porque ela é muito boa no que ela faz, no que ela canta, só que ela foi a primeira pessoa que, assim, no ensaio, às vezes a gente tá resolvendo uma coisa aqui e tal, às vezes alguém, sei lá, a Benício tocou uma nota aqui que não estava errada, mas não era a nota que tinha que ser tocada. Que às vezes ela parava e ela cantava a nota que o cara tinha que cantar. Né? Eu falei, isso aí não é normal, isso aí não é. Legal. Não é o padrão. Padrão, isso, né? E você fala, mano, pô, né? Então, Poliana foi muito bom também, né? E aí entra uma outra coisa, né, velho? De novo, que eu falei agora há pouco, o Rotterdam tem o North Sea Jazz Festival. E aí é onde a coisa é o ponto alto do ano na cidade. Essa efervescência do North Sea lá, ela dura mais do que a semana do festival? Tipo, alguns vão antes e voltam mais tarde pra ficar tipo um mês de... Não pelos artistas, mas na cidade começa um pouquinho antes porque eles fazem um festival paralelo que chama North Sea Around Town, que é mais a galera local. Então vai rolar meio que um esquenta, vamos colocar assim, né? Então isso é uma coisa bacana, né? Inclusive tem um lugar lá, um bar, que também é restaurante, chama Bird. Que eu trabalhei nesse lugar daí por talvez uns 2 anos e meio, que eu era programador musical de uma noite, né? Também virava uma jam session. Isso foi muito bom, porque, enfim, me deram na mão uma noite, né? Então dava pra... Eu tentei fazer a coisa mais bacana possível, assim, né? De não ser só aquela coisa, putz, beleza, posso tocar toda... Não fazia isso, né? Tipo, de fato, convidava outros grupos, né? Outras pessoas. E pelo fato de não ser um lugar, por exemplo, só jazzístico, eu tinha que ir mudando a questão do estilo também, né? Inclusive, eu vou te falar que, assim, as vezes que a gente mais teve gente assistindo foram algumas vezes que a gente fez alguns tributos, cara. Tipo, obviamente mais voltado pro som mais pop, cara, mas teve uma vez que a gente fez um tributo ao D'Angelo, né, cara, e que eu era amigo, tipo, de uma galera da pesada, os cantores, né, então eu peguei, assim, tipo, chamei duas moças e um cara, né, assim, dos cantores mais da pesada, assim, que tinha lá, né, tipo, a negada que canta pra caramba, né, velho. Mano, tava estrombado de gente, teve gente que não conseguia entrar nesse dia aí, né, enfim. Era uma vibe boa, entendeu? Clima bom, tipo, né, e isso aí me deu acesso pra eu fazer isso daí, né. O Bird também fazia os after party do North Sea.
E aí isso me deu acesso a ser host também das jam sessions do Norte Sea. Legal. Então, aí era bom, né? Porque, cara, conhecer a galera que tá tocando no festival, que aí vai lá, aí você troca uma ideia. Aí foi meio que um bom começo também para começar a se conectar com a galera de Nova York, né? Isso daí. Pronto, então quanto tempo em Rotterdam? 3 mais 3. Isso. 3, legal. 3. Que aí é onde você conclui sua graduação. E aí eu comecei o mestrado em Roterdão, mas aí o mestrado foi... Eu falei, cara, putz, eu não tô afim de ficar aqui, mano. Foi uma coisa meio... Olha. Não me sentia motivado a praticar, tipo, a escrever uma tese lá, mas era bem menor do que uma tese de mestrado aqui, mas eu não tava naquela pilha. Eu falei, putz, velho, não vai rolar, cara. E, tipo, aí também teve um lance de um tipo, relacionamento, né, que tipo, eu terminei com a namorada, e foi aquele momento assim, que eu já tava meio, tipo, putz, acho que eu meti o pé daqui, né, aí foi aquele momento que eu falei, agora, né, que tipo acabou assim, foi agora que eu me desenrolo pra ir tipo, embora. Tava meio confuso, eu falei, acho que esse é o sinal que eu precisava, né, e tal. E aí... E você foi direto pra Nova York? Aí eu me apliquei lá, vi umas escolas e tal. Aí eu fui pro Queen's College, né, em Nova York, pra fazer um mestrado, né. E, enfim, a gente sabe, a maneira mais fácil de também arrumar um visto para os Estados Unidos é estudando, cara. Não tem, é muito mais simples do que qualquer outro. Até visto de turista, eu acho que é mais difícil, entendeu, de ter quando... Não, você tem o I5 lá, é a coisa mais simples que tem. Você... tá conectado a uma escola, né, e tal, porque você já mostrou que você, enfim, tá tudo certinho, enfim. E aí, né, mano, aí começa uma outra fase total, né, velho, porque aí Nova York Isso que ano foi que você chegou em Nova York? 2015. 2015, você saiu daqui em 2009. Exato. E foi pra lá em 2015. Tô fazendo as contas aqui, 3 mais 3, né? 2015. Isso. Beleza. Né, então, aí em Nova York fiz esse mestrado, né, no Queen's College. Quanto tempo você ficou de mestrado? 2 anos. 2 anos. Que foi uma coisa, obviamente, muito boa, assim. Queen's College é uma escola um pouco menor, né, o programa. Também é bem mais barato do que todas as outras escolas. Só que eu fui lá assim já também com foco, né? Porque os professores, né, também não são tantos, né? Às vezes mesmo as pessoas ensinam mais de uma matéria, né? Os professores principais eram o Antônio Hart, Dave Berkman, Michael Mossman, Tim Armacost, saxofonista, Paul Bolenbach. O Mike Moreno acabou dando aula lá também, porque eu cheguei no coordenador, né? Porque, na real, o Lag parece que dava aula lá, mas ele teve algum jazz lá, não sei se com documento que ele não pôde dar aula. Aí, na real, eu cheguei no coordenador nessa época, né? Porque geralmente lá não pode... Tem várias escolas que você pode fazer aula com quem você quiser na cidade, sim, né? Sim. Aí ele não tinha isso aí, eu falei, putz, mas se eu queria ver você fazer aula com o Mike Moreno e tal, não dá pra ver aí. Eu não sei, acho que talvez porque eles estavam sem um segundo professor de guitarra, eu acho que aí o que rolou foi que, né, eu também troquei ideia com... Eu meio que, né, intermediei essa coisa e tal, e o Mike falou, porque tá meio longe, né? O Mike falou, se eu não tiver que até lá, né, se eu não vier aqui na minha casa, acho que eu topo, né, e tal. Ele só, acho que o Mike precisa ir lá uma vez pra assinar papel, né? Então aí deu tudo certo, então deu pra... Tinha o Mike, tinha o John Ellis, era conectado também com a escola, assim, né, então deu pra estudar com uma galera muito boa, né, nesses 2 anos e me conectar, né, assim, com a questão dos alunos, tem muito aluno asiático, então a galera geralmente termina o programa e volta pro país deles, né. Me conectei com alguns ótimos músicos, assim, e tal, mas eu consegui me conectar legal com os professores, que foi muito bom, né, o Antônio mesmo, tipo, virou meu mentor e tinha amigo próximo, né, até hoje, conversa, às vezes ele liga, às vezes, ligar hoje em dia é uma coisa meio incomum, né, as pessoas, no geral, no mundo, né, às vezes liga aí, fala uma hora, entendeu, conversa um monte de coisa, fala besteira, fala disso, fala de tudo, né, então, uma outra coisa, né, chamou pra tocar, enfim, várias coisas, né, então foi E a cena de Nova York, né, velho, eu ia pra escola, só ia lá fazer as aulas e tchau, né, cara, eu ficava indo pra jam todo dia e, né, mano, e haja corpo, né, pra aguentar isso aí, haja né, mesmo, mas você é guerreiro nisso aí, bicho, eu fico impressionado, a gente vai falar disso também. Tinha coisa louca, às vezes eu ia lá, tipo escola, ia treinar, depois ainda ficava à noite até sei lá o que não, mano, isso aí é loucura. Tá, é outra idade, pai.
E aí, em Nova York, a sua vivência acadêmica foi na Queen's College. Sim, e aí depois você depois foi pra... Aí depois desencanei, pensei em fazer um doutorado e tal, mas aí não... Achei que não podia, agora tô sabendo que eu posso no visto o O1, né, o que a gente chama de visto de artista. Eu sempre pensava que nesse visto, se eu aplicasse para um doutorado, que eu ia ter que voltar para o visto de estudante. Aí é um negócio que já não compensa, porque aí estudante não pode trabalhar. Né? Então, eu falei, putz, né? Mas aí tem o... Mas aí você descobriu que pode? Descobri semana passada, assim, um amigo meu, o Lívio Almeida, ele é lá de Brasília. Ele conseguiu uma bolsa lá e tal, e eu não sabia, a gente conversando, falou, cara, eu fiz meu mestrado inteiro também no O1 e tal. Eu falei, olha só. Se eu soubesse, eu provavelmente já teria tentado engatar um doutorado lá, né, cara, porque é louco, porque a gente aqui no Brasil, né, coisa de ter um mestrado em música não é comum. Né? Eu sei que tem mais gente, né, fazendo e tal, mas, cara, lá o mestrado é super comum, cara. É meio que extensão da graduação, são só 2 anos a mais e tal, e a maioria da galera faz. Só, cara, você vai procurar, às vezes, a vaga em e lá tem muito mestrado em performance, né, que sim, interessa muito, e aqui quase não... Aqui não nosso mestrado é de pesquisa e tal. De pesquisa. E é muito louco, né, porque, mano, lá os caras, se você for tentar aplicar para uma vaga universitária como professor, cara... Quase toda a vaga tá pedindo gente com doutorado, né? E você, putz, velho. Obviamente que o negócio do quem indica ainda fala mais alto, né? Alguém com currículo bom vale mais do que só a questão do papel, né? Mas, na hora de aplicar, às vezes só por você não ter, você já nem pode aplicar, porque o pessoal já te corta aí nessa, né? Então isso aí é algo que, assim, você vê que já é algo que a gente... É embrionário isso, né? Essa coisa da preparação acadêmica. E tem uma relação que eu queria que você falasse aí, agora já entrando na comparação desses 4 ambientes que você viveu, né? Sim. São Paulo, Antuérpia, Roterdã e Nova York. Da relação que eu sei que existe em Nova York, é a única dessas, aí em São Paulo eu também conheço bem, mas dos professores em atividade nas academias, tendo uma presença na noite mesmo, na cena, exatamente. Eu sei que Nova York tem muito isso, você acabou de falar de Antônio Hudson, John Ellis, aí, que são pessoas que a gente ouve disco diariamente, né? E que são professores acadêmicos. Na Universidade norte-americana, eu vivi isso lá, muitos dos professores eram os ídolos da cena, né? Mesmo em cidades pequenas, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa relação do professor que realmente tem a vivência versus nessas instituições que você passou, os professores que só estão ali fazendo academia e as consequências que isso traz. Tá, vou colocar em partes aí, mas nem vou começar do começo. Tá, mas, por exemplo, Bélgica e Holanda, né? Tem uma coisa, eu acho que também de personalidade, assim, que é diferente, né? De cada país. Você vê aqueles professores também atuando, só que de alguma forma a cena geral, né? Não estou nem só falando desses professores, como eu falei agora há pouco, o negócio do Jesse Van Huller, que com certeza é o guitarrista mais famoso da Holanda. Sim. Ele sendo mais famoso, né? Ele sendo mais famoso, se você às vezes der uma olhada assim, tipo, calendário, site, você não vê que ele tá tocando com tanta frequência. E aí não é uma questão de qualidade, porque obviamente tem ele e tem mais vários lá que também tocam bem pra caramba, né? Mas, sei lá, às vezes não tem gig também, sabe? Não tem tanto lugar assim pra tocar, né? Então acontece dessas pessoas também tocarem ativamente, mas comparando com um lugar aqui em Nova York, não dá pra comparar. Né? Agora, obviamente, estamos aqui a gente tá aqui nesse momento pandêmico e tudo mais. Um monte de lugar fechou em Nova York, entendeu? Então, imagino também que vai haver uma competição, às vezes, maior ainda para conseguir, para quem que vai estar tocando, né, cara? Porque é complicado, né, nesse aspecto aí. Porém, beleza, Holanda e Bélgica, assim, era meio, tipo, não tem tantas oportunidades pra galera tocar, assim, mas eles tocam, né? Tipo, não com, talvez, do jeito que a gente esperaria, né? De poder ver essas pessoas tocando, mas tem.
Aqui em São Paulo a gente sabe como é que é, né, cara? A grande maioria dos músicos, dos grandes músicos brasileiros, não tem formação acadêmica. E cara, eu falo assim, pra mim, o lance de formação acadêmica foi principalmente uma coisa de, tipo, agradar minha mãe, para começo de... Não, né? Porque o lance de, tipo, de não fazer uma faculdade, né? Então, essa foi uma ideia, né? Mas depois eu também vi que tinha coisas ali que eu gostava, né? Mas eu mesmo, dentro da Santa Marcelina, eu fazia a mesma coisa que eu fazia em Nova York, tipo, ia para as aulas, obviamente, e tal, mas eu tentava me conectar com a galera que tava tocando, porque é o que eu queria, né? E, inclusive, eu tava até falando disso aí outro dia com o Bruno Alves, né? O pianista, toca com a Kel Smith, né? Com uma galera. O Bruno estudou lá também, né? A gente tava falando assim, são poucos, assim, talvez da nossa época de faculdade, na Santa Marcelina, assim, são poucas as pessoas que às vezes eu lembro, assim, que eu vejo que estão ativamente fazendo algo, né? Não tô falando de tipo, são instrumentais, não importa o que a pessoa não faz, mas, né? São pessoas que estão fazendo algo ainda com a música, assim, né? De um grupo, vou falar grande, mas também não era pequeno, né? Então, isso daí também acontecia. A minha vivência de universidade, né? Não no mestrado, mas na Universidade da FAAM, eu me lembro de um choque, assim, porque um choque aos poucos. A quantidade de gente que entra, né? E o nível de falta de preparo de estar no ambiente acadêmico, universitário, de música, e a quantidade de gente que sai no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu me lembro claramente no último semestre das pessoas que tinham entrado comigo, vocês vai juntando as turmas, né? Na Universidade Brasileira. Você tem, no primeiro semestre, eu me lembro que tinha instrumento popular, instrumento erudito, composição, licenciatura, canto popular, canto erudito, e ainda mais um que eu não lembro o que se era musicoterapia, alguma coisa. Não quero muitas turmas para um primeiro semestre de música. No final, junta todos e sobraram 6 pessoas. Que louco. 6 pessoas. Que doido. Para fazer o último ano, a última graduação, né? E eu acho que tem... É mais ou menos isso que eu queria conversar sobre, sabe? Qual a relação da cena, da música que acontece no lugar, com o fato dos professores terem relação com a música de verdade sendo praticada. Porque outra coisa que eu nem sei se isso realmente, porque eu nunca ouvi da boca dele, mas eu me lembro que tinha o Rizek, né? Que era o Ricardo, né? Ricardo Rizek, exatamente. Que era meio que a referência, o padrão de referência dentro da FAAM, né? E eu ouvi algumas pessoas dizerem que ele considerava o músico que tocava um instrumento menor, assim, que era muito mais a relação da música com o papel, com a caneta. E esse tipo de coisa termina tendo uma consequência no todo, né, Flávio? Mas é muito louco, né? Porque eu acho assim, né? De novo, independente de estilo, né? Se a gente for ver, assim, o que vamos falar aqui no Brasil, cara. O que faz mais sucesso nesse Brasil hoje? Mano, mas tudo bem, ninguém tá falando, não é questão de tipo de gozo, não sei o que lá, mas, mano, o que faz mais sucesso hoje em dia aqui no Brasil, sertanejo e funk, cara. Dessas músicas, desses estilos musicais aqui, né? Não tô falando que são todos, mas beleza, no sertanejo eu sei que tem muito produtor e tal, que às vezes também foi pra faculdade, né? Isso é uma coisa. Mas, cara, a galera que faz funk, mano, não tem nada desse lance acadêmico, né? Não, que é acadêmico, né? Tem nem o básico da música ali, né? Então, mas que de alguma forma atinge as pessoas, né? Aquela coisa, obviamente, né? Tipo, é uma coisa que a gente não escuta e não curte e tal, mas olhando só pra do jeito que eu vejo, olhando pra situação, tipo, esse é um estilo aí que faz a galera gostar, dançar, o que for, entendeu? E aí, tentando pensar em academia, né, bicho? No lance acadêmico, você fala, e aí? Será que a música mesmo que importa? Tipo, né, com o lance que você falou do Rizek, o lance que importa mesmo é a música e o papel, você fala, e aí, velho? E aí, quer dar papel lá pra galera?
inteiro não vai, mas tá aí, né? Na boca do povo e não sei o que lá. Então eu acho que é muito complicado virar e falar, porque, cara, eu acho que assim, antes da... Não sei quando aí, eu sei que você sabe mais de história também da música, mas quando, no momento da humanidade aí, que as pessoas, ou a pessoa que começou a inventar o negócio de escrita musical, eu tenho certeza, cara, que antes daquela pessoa, né, começar a fazer notação, as pessoas já cantavam, cara. Não, né? Aquela coisa, porque é uma coisa do corpo já também, o pessoal já batia. Com certeza, né? com certeza. Então, essas coisas vêm muito antes da notação. Não, a notação é uma... Assim, vamos lá. A notação, entrando nesse assunto, a notação e a escrita musical e a maneira como... A teoria musical como um todo, ela é tida como uma teoria musical, ela é um fragmento europeu do século XIV, XVI ali, né, que se começou a se construir cantos gregorianos para o que é chamado de música clássica, o período renascentista, etc. Bicho, meia dúzia de europeu que criaram aquilo, assim, se você vê, isso ficou como uma teoria musical. E que é uma teoria musical que, obviamente, pelo expansionismo europeu, tomou conta de uma parte do mundo e se imperializou, né? Foi através de vários impérios que colocou no mundo, mas isso não diz respeito à música de mais nenhum lugar do mundo, pô. E também eles colocaram tudo aquilo ali no papel de uma forma para explicar o que estava acontecendo fora do papel. Então, né, cara? Então, assim, a teoria tá ali pra gente, enfim, compreender umas coisas, né? Que às vezes a gente pode até não ter entendido ainda quando às vezes o ouvido não é tão desenvolvido, né? Mas eu falo isso, mano, eu falo isso pra qualquer aluno, assim, né? Porque eu falo, cara, hoje em dia, tipo, é uma coisa que também, que a minha cabeça mudou bastante com relação a isso, né? Mas conseguir interiorizar as coisas, né, na cabeça, né? Antes de tentar absorver aquilo ali através de uma explicação de papel, né? É muito mais válido. Muito mais válido, né? O negócio de, às vezes, eu falar às vezes para um aluno, por exemplo, beleza, a gente tem tal música e tem um groove, né? Tem uma batida para ela, assim, tal. Eu falo às vezes pro aluno, falo, cara, respira, para pra pensar, como é que seria o ritmo que você aplicaria nessa música, antes de eu te mostrar qualquer coisa aqui. Aí, sei lá, o aluno vai lá e às vezes, né, batuca alguma coisinha, fala, beleza, tenta pegar esse negócio que você acabou de batucar, o cantor, tenta colocar isso na tua mão. Tenta transferir isso daí, né? Aí vai lá e enrola, aí, obviamente, né, tipo, saber truncado, mas vai ajustando. Sabe o que acontece? Isso daí é uma maneira também oral de ensinar. Com certeza. De ensinar isso daí, do que muito mais do que, tipo, explicar tudo, porque isso aqui é semicolcheia. Enfim, né? Tipo, a pessoa tá sentindo aquilo ali e tá colocando já em prática o que já tá dentro dela, né? Então, assim, é complicado, né? A coisa pra mim, eu ouvir alguém que falar que a música, a relação da música e o papel é mais importante, porque, cara, complicado mesmo. Os maiores músicos do nosso país, não falo do nosso país porque a cultura acadêmica lá nos Estados Unidos é muito mais comum, né? Sim. De muito tempo, né? Os maiores músicos do nosso país, cara, não são pessoas que foram pra uma faculdade, sabe? De todos, velho. Cara, você vai falar que Elis Regina foi pra faculdade de música, sabe? Elis talvez tenha sido a maior cantora do país, né? Mano, aqui de São Paulo, velho. Olha o Orismar, bicho. O Orismar, mano, transpira música, velho. Cara, não precisa, sabe? Mas e a música sai, a música é natural ali, entendeu? Tem essa, cara. Não foi pra uma faculdade. Assim. Eu falo sempre aqui. Outro dia a gente tava aqui vendo um vídeo de Corea. Curtíssimo vídeo. Eu até gravei sobre esse vídeo. Dele falando da teoria musical. Que ele fala, a teoria musical é a maneira de colocar em palavras o que acontece no mundo da música. Né? E que aí ele fala um negócio que a parte isso é meio que óbvio, né? Pra a gente que faz música é óbvio. Mas ele fala um negócio que é menos óbvio. Ele fala assim... E eu acredito, eu nunca fui na teoria musical de alguém até o fim.
porque eu nunca acreditei nela, aquilo nunca se conectou a mim. Ele acredita que cada músico deve ter a sua, porque a música tá, né, dentro de si, ele incentiva cada um a dizer, bicho, desenvolva qual a sua teoria, né, qual a sua relação com aqueles sons. Ele dá vários exemplos, assim, eu não lembro exatamente o que é, mas o quinto grau, o que é o quinto grau, né, o que é um escala dórico, o que é, né, é uma relação que você tem auditiva. Se vai se padronizar isso no papel ali para o mundo é outra coisa, mas a relação auditiva é que você tem com aquele som, né? Mas é também algo que às vezes muita gente esquece de colocar isso, cara. Eu lembro, eu tava falando isso hoje para um aluno, quando eu era moleque, acho que uns 15 anos, 16, eu fiz uma aula com o Conrado Paulino, né, cara, e hoje eu me arrependo de talvez não ter passado um pouco mais de tempo, né? Porque fiz uma aula. Cara, moleque, queria tocar. Fui lá, o Conrado falou de escala maior e tal. E o Conrado falou pra eu cantar, cara. Tipo, praticar, cantar os intervalos, a escala de cima pra baixo. Aquela coisa toda. Eu, moleque de tudo, cara. Saí lá da aula, eu falei, mas o que esse cara tá falando de cantar, velho? Quer tocar, né? Eu não sabia da importância do negócio. E aí eu tava até, inclusive, falando pro aluno hoje, falei, eu sei que se eu tivesse, naquela época lá, que eu, né, que ainda nem tava tocando profissionalmente, né, ou tava no comecinho de tudo, enfim, se naquela época lá eu tivesse ouvido o conselho que ele me deu, que na verdade eu achei um absurdo, né, cara? Eu tenho certeza que tem muita coisa que teria sido mais fácil para eu aprender, para entender depois, entendeu? Pela conexão auditiva com a coisa da teoria, né? Com entendimento de tudo, né, velho? E, enfim, essa é a vida também, né? A gente olha pra trás e fala, putz, aquela coisa, ó, se tivesse feito, né, de outra forma, a gente sabe que poderia estar melhor, mas... Enfim, e aí quando a gente entende isso daí é o momento que a gente fala, bicho, beleza, cara, estamos vivendo ainda, né? Então vamos... Agora vamos correr atrás. E resolver essas coisas. Isso né, algo cara? que eu encho o saco, assim, essa coisa de tentar o máximo, independente de que estágio você tá, fazer esse equilíbrio auditivo com que você consegue executar ali mecanicamente, entendeu? Se você, o que você hoje consegue tocar é o acorde maior, é o acorde menor, o triádico, que seja, mas assim, é importante você entender o som daquilo ali. De alguma forma você tentar absorver. A gente sabe, a gente também teve nesse estágio. E sabe o quanto é difícil você parar pra tipo, pô, sério que eu vou ficar cantando aqui tônica, fundamental, terça e quinta pra entender. Mas assim, o quanto isso conseguir ser internalizado em qualquer fase que você tiver do estágio musical, a parte auditiva, eu falo muito assim, sobre essa coisa do equilíbrio, porque isso vai te recompensar lá na frente muito, né? Muito. Porque lá na frente, isso é incrível como isso termina sendo o objeto de desejo, né, Cláudio? Sim, não, isso é muito louco, essa coisa ter os sons dentro de você. Com certeza. E assim, é louco, né? Porque de uma forma ou de outra, essa daí é a maneira que provavelmente música deveria ser ensinada, né, cara? Tipo, a partir dessa... Não é falando de, tipo, a gente não toca instrumento, não, mas tipo, reforçar a importância quando você não está estudando canto, né? Uma recitação com outro instrumento, a importância de conectar as duas coisas, né, cara? E é louco, né? Isso daí também, mesma coisa que eu falava pro aluno hoje, né? Que eu perguntei pra ele, você transcreve, você tenta cantar, né? As coisas e tal. Obviamente, eu não tô falando tipo cantar, a gente tem que tentar cantar o mais próximo possível, sim. Mas não sendo cantor, normal, você às vezes canta um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, essas coisas. Aí eu falei, não, putz, eu não faço, né, e tal. Aí eu não sei se você já viu isso aí, mas o Dave Liebman tem um método todo de transcrição e tal, né? Tem um método todo lá e tal, e aí, cara, canta, depois toca, e depois vai, enfim, mano, e é um puta trampo, entendeu? De fazer do jeito que ele explica, assim, que é ótimo, mas você tem que segurar aquela rédea, velho, né, pra poder fazer daquele jeito, porque leva tempo e é esforço, né? Bicho, é o jeito dele, assim. O Dave foi meu professor, assim, em duas situações diferentes, em Louisville e aqui no International Jazz Festival, os dois nesse ASJ, né?
tanto em Louisville quanto aqui. E é engraçado porque esse método que ele fala de primeiro ouvir exaustivamente, depois conseguir cantar tudo, depois para colocar em prática, é uma coisa assim, obviamente, cada um tem o seu processo, né? E assim, essa posição de sistematizar também não é fácil, porque é uma coisa que cada um tem o seu, mas é o que eles estão tentando, né? Fazer com que isso, assim, o objetivo do Dave, principalmente nesse SJ, é muito claro, é perpetuar algo que aconteceu, né? Quando ele viu Coltrane, quando ele viu Charlie Parker, ele quer perpetuar isso. O objetivo dele é muito simples, quer não deixar isso se perder. Agora, uma coisa que é fato, eu tive esse contato com ele primeiro em 2006 e depois talvez em 2011, não lembro quando foi o SJ do Brasil. Foram os dois momentos que eu tive esse contato com ele. E tinham alguns alunos, acho que 3, que tinham passado o mesmo processo de 2006 e depois de 2011. Ele pediu pra gente cantar os solos que tinha, todo mundo sabia. Todo mundo sabia os solos da época, assim, 2006. É um negócio que, assim, de alguma forma, isso entra no seu corpo diferente, entendeu? Completamente, mas é uma coisa que é legal quando você tem a experiência de fazer o workshop dele, que ele fala do processo todo, porque ele mostra aqueles exemplos, né, tipo, assim, a esposa dele cantando o solo do Freddie Freeloader, e ele baixa ele zera o volume da gravação e ela continua cantando, na hora que ele sobe, ele tá juntinho, né? Isso daí é muito interessante, porque quando você vê, né, você fala, caramba, velho, mas não é, tipo, a gente tá aqui falando disso e quem assistir vai falar, pô, mas como é que é, né, vai se perguntar, né, mas quando você vê isso, deu o exemplo na tua frente, você fala, caramba, velho, né, enfim, traz outros benefícios, né, tipo, fica mesmo, né. Um negócio bem legal que eu lembro do Liebman falando, duas coisas, assim, primeiro essa coisa da exclusividade de um solo, né, você ficar um tempão em um solo só. Então você, sugar tudo que você consegue. Ficar muito tempo, eu me lembro que isso eu carreguei bastante, assim, sabe, de extrair o máximo possível daquele material e passar um tempo com ele. E outra coisa que ele falou, assim, uma turma gigante, bicho, sei lá, 90, 100 pessoas do encontro inteiro, assim, e ele falando assim, bicho, eu vi, obviamente ele tá falando da autoridade dele, né, e ele falando, eu vi poucas pessoas que não precisavam desse processo, que bastava ouvir esse processo. Pra assimilar, né? Isso, pra assimilar. Eu conheci poucas pessoas que em minha trajetória, e não é pequena, David Liebman, pra quem não sabe, é um dos grandes nomes do saxofone mundial, tocou com Miles Davis, foi um discípulo do Coltrane, né? E ele fala, eu vi pouquíssimas pessoas que não... E aí ele ainda dá uma carteirada no meio, assim, ele falou, e eu vi todos vocês aqui tocando, e se você não precisasse, eu saberia te dizer. Assim, bicho, é o David Liebman, né? Não tô dizendo que é certo ou errado, só tô contando experiências aqui. E o cara tem autoridade, entendeu? Tipo, é um cara que não tem como ser... Você não vai contestar um cara desse, entendeu? Tipo, esse é o tipo de pessoa que, mano, que talvez quem tivesse, assim, uma autoridade pra contestar alguma coisa que o cara desse fala, tipo, outro cara, tipo um Ron Carter da vida. Aí são outros 500, entendeu, velho? Mas, exato, briga de gente grande. Deixa eles começarem lá. Outra coisa, né? Mas é louco, né? Porque é uma... Enfim, gente, assim, quem estuda música e tudo mais... Cara, a gente é brasileiro. Beleza, uma coisa que a gente tem aqui que é linda, velho, é que o Brasil, a gente é um povo versátil, se vira, né? Isso aí é a vida, né? A gente faz acontecer, né? Então, mano, o negócio de linguagem, né? Tipo, fazendo um trampo de transcrever, aprender a linguagem X, Y, Z, sei lá o quê, a gente consegue também, né, velho? Só que às vezes também tem a coisa um pouco da preguiça também, né? Tipo, porque, cara, o negócio do solo, uma coisa que é super legal que eu acho que, independente se você vai cantar o solo inteiro ou não, a primeira coisa que ele fala é você tem que achar aquele um solo, ou aquela coleção de solos que você ama. Que, tipo, você fala, caramba, que é aquela que toda vez que se você puder, você vai escutar todo dia da tua vida e não vai se cansar. É aquela coisa. Isso é a primeira coisa que ele fala. Por quê? Porque, de fato, quando é uma coisa que você fala, porra, legal, mas é só isso, é tipo, pô, legal, mas não
não é mais do que isso, né? Você não tem o interesse todo, né? De tipo, de grudar naquilo ali, né? Então, então é uma coisa muito... Né? Mas voltando só um pouquinho para aquele negócio que você tinha me perguntado, da coisa dos professores atuando também, né? Sim. Só pra falar de Nova York. Nova York é louco porque, mano, que nem eu falei, tem toda a coisa acadêmica que é uma coisa normal. O Wayne Shorter foi pra faculdade, né? O Miles, tudo, enfim, é muito comum lá, né? Então, vem de muito tempo. Só que, cara, Nova York tá todo mundo atuando. Não vou dizer que todo mundo. O Anthony Hart é um cara mesmo que... obviamente, eu vi ele tocar algumas vezes, né? Nesse período de 5 anos. Toquei com ele algumas dessas vezes também. Mas não quer dizer que eu vi ele toda semana. Entendi. Tipo, né? Mas outras pessoas, sei lá, um cara que a gente admira, um Peter Bernstein da vida, cara. Putz, quase, dificilmente vai ter uma semana que ele não tá tocando, entendeu? Que não dá pra você assistir um cara desse tocar, né? Então, é muito presente, né? E é legal porque, assim, cara, obviamente, isso aí é ser humano, né? Tem gente que é mais legal, tem gente que nem tanto. Mas o cara que nem o Peter, mano, é um cara que, se você chegar lá, quiser trocar uma ideia, ele vai ser super legal com você, você sendo educado com ele, ele é puta cara legal, entendeu? Então, ele tem vários dessas pessoas. E mais ainda, tem muita gente que aqui a gente não ouviu falar e que são os caras que talvez tocam, mano, sabe, assim, acontece, né? Não sabe os nomes, mas, mano, mas você chega lá e fala, caramba, quem que é esse cara? O que é isso? Né? E você às vezes pinta, você fala, cara, mano, acontece, bicho. Acontece do nego, cara, bicho, a dele é outra coisa, né? A dele é tocar mesmo. Muito louco. Então lá em Nova York, lá é legal, uma coisa muito legal que assim, você vê na prática e no sentido, tipo, ao vivo que os caras estão ensinando ali, eles mostram. Né? Era isso que eu queria que você falasse. Não tem como falar outra coisa. E tem uma outra coisa mais importante ainda lá, que eu acho que vai além da coisa musical e de poder tocar. Quer dizer, tem tudo a ver, na real, né? Mas, principalmente falando de jazz, as pessoas que são mesmo dessa onda, que é a verdade total deles, assim, eles vão estar sempre enfocando que não é aprender lick, frase, tema que faz você tocar essa música. O que faz você tocar essa música é ter a experiência de poder viver certas coisas. Jazz, ou, né, como Nicholas Payton fala, Black American Music, né, que também acho que é até mais adequado, né, e tal. BAM. O BAM, né, é a vivência, velho. Tipo, o negócio do Anthony Hart, primeira aula de improvisação do ano. Falava pra todo mundo. Chegava lá, primeira coisa que o Antônio fazia, ia lá, pegava um CD, alguns na verdade, né, botava lá, sei lá, um negócio meio Word in the Fire. Vamos lá, gente, vamos dançar. Olha só, sério? Não, vi a galera mexendo, não é tipo falando que tipo, não é ninguém tipo riscando o salão. Show. É isso, mas tipo, galera mexendo pra ver como é que a galera. Aí colocava um outro estilo, não sei o que lá e tal. E é muito interessante porque é ritmo, cara, essa música é ritmo. E aí ele perguntava, quantos de vocês aqui já foram numa igreja negra? Ninguém, né? Quantos de vocês aqui já foram ver o Jimmy Heath tocar? Né? O Jimmy Heath ainda estava vivo nessa época. Olha só. Quantos de vocês foram ver sei lá, qualquer um desses caras, quantos de vocês foram lá na aula do Barry Harris? Do Barry Harris, que tem semanal, né, lá. Exato, entendeu? Enfim, é aquela coisa de poder se conectar com os caras que criaram isso daí e que ainda estão vivos. Puta, Flavião, isso lá em Louisville, eu me lembro bem do Rufus Reid falando. Falei isso aqui acho que com o Thiago. Ele falando, bicho, isso aqui que a gente faz, legal, ótimo, tem que ter, né? Como eu falei, você prolongar a vida de algo muito importante na história da música mundial, né? Sim. Mas isso aqui é a simulação da nossa vida dos anos 40, 50, 60.
A gente tá tentando simular aqui algo que a gente vivia, que era acordar e viver esse tipo de música, comunicar através dele. E aí eu me lembro que logo, mas foi muito pouco perto, assim, depois que eu voltei dos Estados Unidos, de Louisville, eu ainda tinha essas livrarias culturas imensas, né? E tinha uma área, você vai lembrar, claro que tinha uma área que era só de jazz, ainda tinha os livros, né? Te lembra que tinha os livros juntos? Sim. Eles deixavam os livros juntos. E aí tinha um livro que era O Dia a Dia de John Coltrane documentado através de recibos. Ah, que legal. E aí tinha, eu acho que Alice Coltrane ou alguém, né, ajudou ali a pegar todos os recibos que ele tinha de tal ano a tal ano, né, até a morte com certeza, mas eu não me lembro desde quando, do que ele ganhava. Então, como era o dia a dia, aí tinha assim, tipo, gravação de 9 da manhã a meio-dia, aí eu recibo, aí gravação de 3 da tarde a 5 da tarde, show, uma gig no Village Vanguard, no Birdland, tal dia. E aí é engraçado que ainda tinha umas anotações de Coltrane. E nesse dia, ele ainda foi pra Jam Session tal e não tem o recibo. É um negócio assim, bicho, era uma vida voltada a se comunicar com o instrumento. E outra coisa do Coltrane, que é incrível também no documentário Love Supreme, que tem no DVD do Branford, tem a Alice fala no final, que várias vezes em turnê ela viu o Coltrane terminar de solar ali em Impressions por 15, 20 minutos, isso tem registrado para quem quiser ver, e terminar o gig pro camarim e continuar ali, tipo, ainda tenho, né? Ainda tenho o que fazer. É uma relação com essa coisa muito profunda, né, Flávio? Não, total, né? E o Coltrane mesmo era uma... Talvez tenha sido o cara mais espiritual, assim, quando ele se conectou com a música de uma forma que transcendeu, né, a coisa da conexão com a música, mas que a música virou algo espiritual mesmo, assim, né? Tipo, mas é importantíssimo, né? Isso aí que eu também falei, né? Do questão de ver não sei quem, falar com não sei quem, porque é isso, cara. Hoje em dia muita gente fala, putz, mas o jazz tem várias discussões, né? Putz, será que pode swingar hoje em dia? Às vezes neguinho tem gente que faz os comentários assim, né, tirando o que a polícia da jazz vai dizer, né? Se você swing ou não swing. Não, tipo, mas a galera que é mais da onda, que toca, colocar assim, mais old school, sim, às vezes mete um desses aí, tipo, pô, será que tá possível, permitido swingar ainda hoje em dia, né, e tal. E obviamente, tem muita gente que tá swingando ainda, mas tem gente que tá fazendo outras coisas. Só que é fogo, né? Porque mesmo a galera que tá fazendo outras coisas, pode ser compasso ímpar, o que for, essa galera também tem um fundamento forte, entendeu? De entender a música, de viver essas coisas, enfim. Então não é simplesmente... Mas o problema... não é bem o problema, mas o que acontece é que acarreta é que tem muita gente mais nova, né? Que às vezes se espelha nessa galera que é mais recente, e que tá tocando lance com compasso ímpar, modulação métrica, não sei o que lá. Só que às vezes a galera, tipo, curte aquilo ali, só que aí não se interessa tanto de onde que veio. Pela origem. Né? E é isso que é onde a coisa dá um erro, assim, né? Porque, obviamente, gosto é gosto e... Enfim, a gente pode falar aqui de coisas que eu tenho certeza que às vezes eu vou gostar, você não vai, isso vai ser normal. Mas entender, né, o fundamento daquilo ali, né, é qualquer coisa, né, cara? Eu sempre que quando o pessoal lá nos Estados Unidos tem muito, né, a coisa do basquete, que os caras ficam pô, mas não sei o que lá, o LeBron James é melhor do que o Michael Jordan. O Kobe Bryant é melhor do que o Michael Jordan, não sei o que lá. Eu falo, cara, todos esses caras são, né, são animais, né, tipo, são os putos jogadores, mas é aquela coisa, não tem LeBron sem Michael Jordan, né, cara, não tem nem o Kobe, né, beleza, depois os caras se enfrentaram, mas o Kobe é ainda mais novo do que o Jordan, né, mas é aquela coisa, não tem Ronaldinho sem Pelé, entendeu? Bicho, essa coisa tem tudo a ver com transcrição que a gente tá falando com a história. Primeiro, assim, o que eu queria fazer 2 comentários, depois eu ouvi você falar sobre eles. Sim. Que
essa coisa da tradição, eu acho... outro dia eu ouvi o Bill Stewart falando com aquele Pablo Held, já viu essas entrevistas? Ele falando assim do quanto pra ele, eu acho que isso é uma coisa interessante da música instrumental, que se mantém, assim, pelo menos de mais forte, que é você ir cavando em torno das raízes, sabe? Dificilmente a gente vê alguém que você nota profundidade na música descartando o Charlie Parker, descartando o Coltrane, né? Você diz assim, não, sabe, indo só só quero do que é ímpar pra frente, sabe? Dificilmente você vê a profundidade. Então, essa coisa eu acho que um fundamento que você estava falando é profundidade. Você termina vendo esse bug que você fala que deu pra mim, é quando você vê assim que não tá profundo o suficiente, né? Fale. Não, eu só ia dar um exemplo você falou do Parker agora. Cara, um dos caras que mais mudou a música instrumental em questão de tipo de coisa de compasso ímpar, né, outras coisas, foi o Steve Coleman, bicho. E o Steve Coleman, velho, tem coisa do Steve Coleman tocando na onda do Parker e, tipo, mano, né, muito da pesada. Então, aquela coisa, ele achou uma outra coisa, pesquisou outras coisas, angariou outras culturas também para achar aquela onda dele, mas ele tem um fundamento, a base dele é muito forte, né? Então não... Coleman é seríssimo. Né? Então não tem... meio que não tem o negócio do atalho, velho. Entendeu? É a mesma coisa que aquele aluno de guitarra que chega lá, tipo, sei lá, vê um dos grandes, sei lá, os grandes guitarristas de rock, vê, tipo, sei lá, um Steve Vai da vida tocando, né? Que é aquela coisa animal e tal. Tipo, vê um monte de coisa rápida, e que às vezes o cara acha que vai ser fácil chegar naquilo ali, né? Enfim, tipo, parece, às vezes, só porque a gente tá vendo o cara fazer, tipo, pô, o cara do Steve Vai faz, tá fácil, né? Demorou pra chegar ali, né? A profundidade, ela é morosa, ela é morosa. E aí a outra coisa que eu queria, pra eu lembrar, essa coisa da transcrição, como tem a ver. Duas coisas que eu queria falar. Do Kobe Bryant, bicho, eu já vi um vídeo, você já deve ter visto, você gosta dessas coisas também, de um cara que pegou várias cenas do Kobe Bryant e colocou do lado do Michael Jordan. Jordan, cópia, né? Bicho, aquilo é transcrição. Totalmente. Aquilo é transcrição. Um cara que estudou a movimentação, a maneira como o cara se comunica através do basquete. Totalmente. E a outra coisa, bicho, é no museu do Picasso. No museu do Picasso. Museu do Picasso em Barcelona, bicho. Pelo menos era assim. Eu soube que mudou recentemente, tá? Mas quando eu fui no Museu do Picasso em Barcelona, o primeiro andar, o andar que você entrava pelo museu, era todo da fase dele criança, adolescente e adulto jovem, entrando na universidade. As artes plásticas já tinham uma tradição muito grande de universidade, muito antes da música, muito antes. E esse andar era todo de transcrições, vou usar nossa palavra, o verbete para a música, dele de artes de grandes outros pintores, bicho. Então tinha a versão dele das meninas do Velázquez, tinha várias versões dele, de todos, de Michelangelo, ele tinha pequenas versões dele, assim, e não era a versão Picasso que a gente conhece, modernista, cubista, era a versão idêntica. Cópia, né? Cópia, ele copiando assim, ó, desse tamanho, às vezes maior, de Michelangelo, de Leonardo, Donatello, Da Vinci, assim, e um andar inteiro. Aí você chega no último, tá lá a Guernica, né, que é ele já cubista, e assim você diz assim, caramba, você vê esse cara ignorou tudo. Volta no primeiro andar e vê o que ele ignorou, vê se ele ignorou. Ele não ignorou nada, tá lá a história, o cara tinha história da arte que ele se predispôs a se aprofundar, toda dentro dele. Esse Museu de Picasso, assim, pra mim, uma lição de arte, sabe? E é doido, porque assim, beleza, você tá falando do Picasso, eu não sei se ainda tá rolando, se tá na Pinacoteca, cara, mas eu fui lá ver a exposição dos Gêmeos, cara. Eu adoro o trampo dos caras, né? E tem uma área da exposição que tem todos esses materiais, tipo, dos caras começo, né? Grafitando no início. Não, mas calma aí, é louco, eu nem sabia, meu. Eu acho que eles também rimavam, eles tinham toda a coisa hip hop, assim, o negócio do grafite, do break dance. E o grafite, a dança e a rima. Então eles fizeram parte desse movimento também, mesmo. né?
E é muito legal também de ver tipo, os primórdios dos começos de desenho deles, como também era uma coisa estilística que era mais copiada, assim, uma coisa mais grafiteira de antes. E como... E é legal ver essas coisas meio timeline, né? Porque você vai vendo o desenvolvimento, né, dos caras. Enfim, eu só falei essa coisa do Gêmeos porque é muito atual, né? E ainda quem... Não sei, talvez a galera quando assistia, não sei se ainda tá lá, mas talvez ainda esteja na Pinacoteca, porque eu lembro que eles tinham estendido a exposição, que foi um maior sucesso. Cara, eu consegui ir em janeiro e demorou 2 meses pra conseguir comprar um ingresso, velho. O pessoal colocava lá, acabava rapidão assim também, cara. Tava complicado. É isso aí, Flávio. Essa profundidade que traz a densidade, né? O caldo grosso das coisas que a gente se interessa é incrível, bicho. O grande lance é não dá pra ir pra frente sem conhecer o que veio antes. É isso. Tipo, é o geral isso aí. E quem falar, acho que você tá louco, né? Mano, não é assim, beleza, tô aqui falando isso, mas é só olhar os exemplos mesmo, assim, de qualquer pessoa que a gente pode admirar em várias áreas aí, entendeu, cara? Senão daqui a pouco você tá acreditando em terra plana, pai. Sim, pô. Se não voltar pra trás, você vai estar nessa, Mano, isso mesmo. tá tudo, é muito, sei lá, é muito aí, né? Não tem como, a gente falou de música aqui, falamos do basquete, falamos do Picasso, comentei aqui dos Gêmeos. São algumas das áreas, assim, né, cara? Então a gente tem sempre que aprender de algum lugar, né? A gente nunca... A gente aprende a fazer coisa olhando nossos pais, cara, quando a gente é criança, entendeu? Tipo, é um exemplo. Você pega dali, aprende a tua e depois vai fazer do teu jeito. Quebra-cara, enfim, é normal. Então, quanto mais, exatamente, você falou quebra-cara aí, pra mim é muito importante, que eu tenho filho, assim, quanto mais você consegue assimilar dos erros do passado, sem precisar vivenciar, mais você vai deixar de quebrar essa cara, né, dar aquela ré, precisar voltar, né, que você quebra a cara, qualquer coisa você vai na vida, você vai se quebrar, você vai parar, né, não vai continuar no andamento que você tá, né? Com certeza, e também é parte do processo, parte, né, do processo. Do quebrar a cara. Com certeza. Fabião, meu irmão, obrigado pra caralho. Mano, bom pra cacete, obrigado pelo convite aí, bicho. Isso aí. É um prazer, mano. Legal pra caralho, façamos mais. Com certeza, velho. Valeu, turma, até a próxima. Valeu. Pode não.